Bem-vindos ao Espaço Estudo, continuando a análise das construtoras e dos empreendimentos que prometem carregamento para carros elétricos. Vou agora falar sobre como identificar se a sua construtora, aquela onde você já comprou o apartamento, pior situação, ou aquela em que você pensa em comprar um apartamento, que é a melhor situação, porque aí dá tempo de você decidir se deve ou não deve. E o que eu estou propondo aqui como uma brincadeira, uma classificação, se ela é de alto padrão ou se ela tem apenas aparência de alto padrão, se ela é uma AP ou se ela é uma AAP. Para ilustrar, eu peguei neste site aqui, de autoria desta pessoa, está aqui registrada a autoria, nenhum problema de direito autoral, uma imagem e um texto falando sobre sereias. E quem eram as sereias? Sereias eram personagens mitológicas lindas, né, atraentes e com um canto hipnótico que atraía as pessoas para as pedras, os rochedos, os recifes e os naufrágios. Bom, já descrito o meu objetivo, eu vou dizer que, mais uma vez, eu jamais vou citar aqui nome de construtoras, nome de empreendimento ou sequer de que estado foi isso, né? Mas eu estive em 4 incorporadoras, visitei e analisei 5 a 6 empreendimentos, tá? E eu posso, acho que com muita propriedade, falar com vocês o que eu considero um alto padrão ou uma aparência de alto padrão. O que é uma aparência de alto padrão? A aparência de alto padrão são construtoras que sempre escolhem localizações nota 10, nota 10, igual lá no carnaval, né? Localizações privilegiadas, arquitetura belíssima, 10, nota 10. Aparência, fachada, jardins assinados, urbanismo assinado, móveis assinados, tudo assinado, coisa chique e bacana, mas morre por aqui, tá? Ó, morre por aqui a nota 10, tá? Porque a engenharia, eu considero a engenharia das incorporadoras de alto padrão como 5, nota 5, reprovada, tem que ir para a segunda época, tem que voltar aos bancos escolares para voltar a estudar, tá? Segurança, nota 6. Eu não sei qual é a média no seu estado, se é 6, 6,5, mas vou considerar nota 6. Passa raspando, porque faz o mínimo indispensável. Faz só o mínimo indispensável. E atendimento, conforme eu vou comentar com vocês, é 0, nota 0, né? É para sair do próximo desfile, não participar do próximo desfile mesmo. Bom, vou mostrar aqui uma experiência, tá? Porque uma das construtoras com as quais eu falei e sobre um certo empreendimento, eu questionei, né, mais de uma vez ao longo do tempo sobre como seria o processo de instalação dos carregadores para carros elétricos, né? Então, o primeiro ponto que vocês vão ver, que vão indicar que uma incorporadora, uma construtora apenas tem aparência de alto padrão, é quando ela vai te oferecer, te dar 3 respostas diferentes, tá? A primeira consulta que eu fiz, primeira reclamação, eles me disseram que estavam garantindo 3,3 kW monofásico por carro. Tá, beleza. Falei, olha, isso é muito pouco. Você já viu que não tem carro que pede menos do que 6? Só isso aqui vai dobrar o tempo de carregamento. Isso não é alto padrão. Eu não considero alto padrão, né? Então, mas isso aqui foi na fase ainda de discutir de boca, né? Quando botaram por escrito, já passaram para 5,5 kW mono e me mandaram, né, esta sugestão de instalação que eu vou analisar junto com vocês daqui a pouco, né? Como isso aqui foi um absurdo o que eles fizeram, então depois eles mandaram para um outro morador, né, acho que até colocaram no site deles, não tenho certeza, mudou para 7,4 kW bifásico. Olha, isso aqui, tá, um projeto desse, ele interfere em todo o projeto do condomínio. O quanto você escolhe botar para cada garagem vai interferir lá no cálculo total de energia do condomínio. Qual vai ser o tamanho do transformador que vai estar lá de entrada. Então, ao longo dos meses, me darem 3 respostas diferentes, significa que eles não fizeram nada. Porque não dá para voltar atrás. Se essa aqui foi a primeira resposta, então acho que provavelmente eles projetaram isso. Essa segunda resposta aqui, como eu dificilmente vou acreditar que eles pegaram a máquina do tempo, voltaram no tempo, refizeram o projeto, mudaram o projeto todo para 5,5 kW, então eu acho que isso não é verdade. Pior ainda, quando a resposta passa a ser, quando isso aqui é questionado, a resposta passa a ser essa aqui.
mudou de novo. Então, máquina do tempo, voltou, redimensionou, refez o projeto, botou um outro transformador de entrada, avisou a concessionária que vai precisar de mais energia e de um mês para o outro mudou de 5,5 para 7,4 kW. Então, assim, fica tão evidente quando isso aqui acontece que as incorporadoras prometeram empreendimentos adaptados, prontos para você chegar e carregar o seu carro elétrico e não fizeram nada disso. Tá? Fica tão evidente, né, que quando você aperta, eles se enrolam. Eles estão acostumados a lidar com clientes que não entendem de eletricidade, não entendem de um mínimo de engenharia, de mecânica. Então eles estão acostumados a lidar com esse tipo de cliente. Quando aparece alguém que sabe, que reclama ou que tem uma assessoria de um bom engenheiro, tal, aí eles começam a ficar apertados, né? E quando ficam apertados, às vezes te responde qualquer bobagem. Por exemplo, isso aqui, esse projetinho que eles fizeram aqui, né, para esse quadro elétrico, é de uma estupidez assim patente, como eu vou mostrar a vocês. Tá? Então vamos para uma telinha aqui na frente. Eu vou pegar aqui a informação do site da WEG, né? Vocês podem ver aqui onde é que está, de onde eu tirei a informação. E aqui que diz, olha, fator de segurança. O que é isso aqui? Olha, se você tem um equipamento que pede 10 amperes, você não pode botar um disjuntor de 10 amperes, que senão na hora que você ligar o equipamento de 10 amperes, o disjuntor vai cortar porque chegou no limite dele de 10 amperes. Então isso tem que ser multiplicado por um fator entre 1,25 e 1,50. Então se esse equipamento é por exemplo, um ar-condicionado de 10 amperes, vai precisar de um disjuntor de 12,5 a 15 amperes, tá? E ó, agora observa, volta lá no projetinho. Aqui, ó, qual é o projetado? Qual é o protegido? Não respeitaram a regra do fator de segurança. Primeiro ponto absurdo, né, nesse projeto. Então, visto isso, vamos para o segundo absurdo. Olha aqui, ó. Quantos amperes um fio ou cabo suporta? Ou seja, é o limite no qual ele queima. Então, perceba aqui, 2,5 milímetros, ele aguenta no máximo 21 amperes. Olha o que essa anta escreveu aqui. Dentro do quadro de elétrica, me faz uma proposta que é de 25 amperes, como está aqui descrito. Bota uma proteção muito baixa, ou seja, na hora que você espetar o carro ele vai desligar. Espetou o carro lá para ligar, ele vai desligar. Ele não vai conseguir ligar dentro dos 25 amperes previstos. E se ligar, o que vai acontecer? Como 25 é acima da capacidade desse fio aqui, vai queimar. Olha, isso aqui foi uma incorporadora dita de alto padrão. Portanto, eu a classifico como com aparência de alto padrão. Ela não é de alto padrão, é aparência de alto padrão. E detalhe, eles vendem que está tudo ok para você instalar, mas na verdade eles não fazem nada. Primeiro ponto, eles não colocam energia suficiente. Segundo ponto, eles não têm nenhum projeto. Terceiro ponto, eles não assumem responsabilidade de nada. Eles dizem apenas que existe uma preparação. Olha, uma preparação que eles falam é você botar uma canaletazinha no teto da garagem por onde a fiação vai passar. É botar uma canaleta onde você vai passar os fios. Amigo, uma canaleta, basta você ter uma serrinha para você cortar no tamanho certo. Uma escada e uma máquina de furar você coloca sozinho. Não precisa de uma expertise para fazer isso. O que precisa de expertise é para fazer o projeto de energia, o projeto de instalação, seguindo todas as normas. Tá? E observe aqui que eles botaram até numa cor clarinha para não ficar muito destacado, né? Assim, um contraste bem pequeno, azul claro sobre branco, mas é tudo por sua responsabilidade, tá? Eles não assumem responsabilidade de nada. Aqui, ó, responsabilidade do proprietário. Disjuntor, DR, DPS, cabeamento, tudo por conta do proprietário. Tá? Então eles não te dão energia suficiente, eles não fazem a instalação, eles não fazem um projeto que você possa confiar e dizem que o empreendimento está ok, moderno, chique, bacana, alto padrão, pronto para um carro elétrico.
Bom, continuando a falar o que é um AAP, né? O que é uma incorporadora com aparência de alto padrão, vamos falar sobre a engenharia de uma incorporadora com aparência de alto padrão. Bom, como você já sabe, ela viaja no tempo, né? Isso pelo menos é um ponto legal, né? Daria para ganhar um prêmio Nobel, já que ela viaja no tempo e a cada reclamação ela muda o projeto, refaz o projeto, muda, e são rápidos. Nossa, eles mudam o projeto, mudam a instalação, mudam o barramento, mudam o transformador, combina com a distribuidora de energia, avisa a prefeitura que o projeto mudou, fazem tudo isso numa velocidade incrível, tá? Então eles mudam a resposta, né? Eles mudam o projeto segundo a sua demanda de uma forma maravilhosa. Aqueles estão de parabéns, né? Viajar no tempo e resposta incrivelmente rápida, né? Bom, eles não estudam os carros, como eu vou mostrar num outro vídeo, né? Embora eu já tenha tocado no assunto, eles não estudam os carros, eles não sabem o que é um carro elétrico, não sabem quais são as necessidades de um carro elétrico, nem de energia, nem de ventilação, e as garagens não têm ventilação suficiente para receber a quantidade de carros elétricos. Volto a dizer o que eu falei em outros vídeos: enquanto houver um carro, 2 ou 3, né, que eu acho que é o que eles estão torcendo, que durante o período de garantia haja poucos carros, que aí não vai dar problema. Só vai dar problema quando o número de carros chegar a uns 15% do número de apartamentos. O que eu tenho visto até o momento, eu estimo que a partir de 10 a 15% dos moradores com carros elétricos, os sistemas vão começar a colapsar, tá? Então o que acontece? Os carros elétricos precisam de ventilação, de muita ventilação, porque eles liberam muito calor, mas esse pessoal não está fazendo isso, tá? Eles estão construindo garagens para carros antigos, térmicos, que ficam desligados, e não estão preparando ventilação suficiente para um carro elétrico que vai ficar ligado durante horas sendo carregado. Não tem ventilação, tá? Eles não fazem uma análise operacional do carregamento. O que significa isso? Como é que vai funcionar? Vem cá, vai dar conta para todo mundo? Principalmente os que prometem pontos de carregamento coletivo. Eles não estão parando para pensar que quem oferece um ponto de carregamento coletivo em vez de um ponto de carregamento individual, vai carregar em meia hora, tá, beleza, então vai ter que ficar a noite inteira, de meia hora, trocando carro para atender a todos os moradores. Vai ter que ter mais um funcionário para fazer isso, né? Porque as pessoas não vão agendar que, eu vou acordar às 2 horas, que 2h30 é o meu horário de botar o carro para carregar. Não vão, né? Bom, o mais grave de tudo, que realmente leva à reprovação, rasgar o diploma, mandar para a segunda época e reenviar para os bancos estudantis, né, é que tem engenheiro que não lê, não entende, não cumpre, né? O não entender, e eu não estou brincando, não estou exagerando. Houve vários com quem eu sentei e perguntei o que significa isso, aquilo outro na norma, bota a norma na mão deles para eles lerem, eles não sabem o que significa, não tem uma resposta para me dar. E não cumprem a NBR. Olha, pode não haver lei, mas é de muito boa prática, é muito ético, né? Principalmente para quem se apresenta como de alto padrão, seguir as normas. Como é que você acha que alguém de norma, uma incorporadora de alto padrão, vai olhar para a tua cara e dizer que ela não vai seguir uma norma da NBR porque não é obrigatório? Meu Deus do céu, para nivelar por baixo e não seguir norma, eu posso ir para uma incorporadora popular. Porque se eu estou indo de alto padrão, eu subentendo que ela vai me entregar um serviço de alto padrão. E alto padrão eu entendo que vai seguir todas as normas, as melhores práticas. O mais alto padrão não pode fugir das normas que normalmente definem o mínimo. As normas normalmente estão definindo qual é o mínimo aceitável. Então, há uma incorporadora de alto padrão que se apresenta a mim, né, dizendo que não vai seguir a norma, está dizendo que não vai seguir o mínimo aceitável. Inaceitável é entrar nessa empresa de novo. Entendeu? Então, e como não há lei obrigando, não há ainda algo definido sobre como é que é o carregamento de carros elétricos, amigo, você vai ter que pesquisar isso, você vai ter que chamar um engenheiro e pesquisar, porque não existe norma obrigando as AAPs a te entregarem um produto decente. Enquanto não existir uma norma, eles não vão te entregar. Então você tem que ser a sua proteção, né? É o consumidor recusando comprar algo que não presta que vai fazer, no momento, enquanto não há norma, é o consumidor recusando algo que não presta que vai fazer o mercado se adaptar,
tá? Porque quando você confronta a empresa, a engenharia, bom, tudo bem, o engenheiro tem que manter o emprego dele, né? Mas eles ficam ali dando nó em pingo d'água, ajudando o pessoal do atendimento a tentar te enrolar e te dizer que está tudo bem quando não está. E vamos lá, aliás, vamos falar sobre esse pessoal do atendimento. Vou falar sobre atendimento, mas antes um pontinho aqui sobre a segurança, tá? A segurança é responsabilidade da empresa como um todo e da engenharia em especial. Então, eles não estão focando na segurança da sua família, eles estão focando em fazer o mínimo. E fazer o mínimo é o seguinte: não está na norma, não faço. É mais ou menos, foi esse o tipo de resposta que eu recebi. Não está na norma, não faço. Não sou obrigado, não preciso fazer, não vou fazer porque eu não vou gastar dinheiro com isso. Volto a dizer, apresenta-se como alto padrão, na verdade tem aparência de alto padrão, porque ela não está se preocupando com a segurança da sua família. Ela está focando apenas naquilo que chama atenção. Ela só faz o canto da sereia. Arquitetura, fachada, paisagismo, lazer, o que chama a sua atenção, o que está ao alcance dos seus olhos, o que é aparente aos seus olhos, ela investe caro, tá? O que é segurança da sua família, ela não investe. Aí o padrão aqui é baixíssimo, tá? Só faz o obrigatório e usa normas antigas, tá? A norma, como eu já falei, a norma para carros elétricos é 17019, tá? E a norma de instalações de baixa tensão, ela é de 2004. 20 anos atrás, 54010, se não me engano, agora falando de memória, né? Então, quando você for confrontar a construtora, ela vai fazer de conta que isso aqui não existe e vai falar só disso aqui. Aí você, esperto, já assistiu o vídeo, não, mas olha só, não vamos conversar sobre isso aqui não, porque no início dessa norma aqui, ela já avisa que ela subscreve, né? Ela sobrescreve o que está na 5410 no que se refere a carros elétricos, que vale é essa aqui, tá? Então você já tem que estar com isso aqui já no coldre para sacar e colocar em cima da mesa, tá? Então, olha, os projetos são mal feitos e feitos às pressas, como eu lhe mostrei. Quando você aperta, eles rabiscam qualquer coisa e te mandam. Eles não pensam, né? Eles resolvem que se prometerem algo para carro elétrico, isso vai cair bem no mercado e vai melhorar as vendas, mas eles não pensam sobre o que eles estão colocando. Eles vão seguir as velhas receitas, vão fazer prédios e garagens segundo as velhas receitas que estão guardadas na gaveta já amareladas, e não vão pensar que um veículo de novo tipo precisa de uma garagem de novo tipo, de uma segurança de novo tipo. Não, eles não pensam, eles só seguem receita de bolo, tá? Não pensam e nem estudam, porque eles não leem essa norma aqui que já existe desde 2022, tá? Bom, e o que acontece com relação à segurança? Além do que eu já falei no vídeo anterior sobre as possibilidades de sobrecarga, desligamento e incêndio, tá? Como eles não ventilam as garagens, e vocês vão encontrar espalhados ao longo dos manuais dos carros diversos itens que falam temperatura de funcionamento, tal, não carregar o carro com temperatura acima de 35, acima de 40. Olhem os manuais dos seus carros. Cada carro vai estar lá as informações, inclusive há carros que bloqueiam. Quando a temperatura ambiente está alta e ele não consegue esfriar a bateria, ele corta a carga. Você bota o carro para ser carregado e ele não vai ser carregado porque o ambiente está quente. E as garagens sem ventilação serão ambientes quentes. E o que acontece? Como não estão lendo essa norma aqui, não estão, por exemplo, instalando o transformador de separação que a norma exige. Não estão, eles nem sabem que isso existe, não sabem do que se trata, não sabem para que serve. Então o que acontece? No dia que ocorrer um sinistro, de ocorrer um incêndio, com certeza o perito vai lá olhar, vai achar a norma. Vem cá, a norma diz que tinha que ter um transformador de separação. Você não colocou? Desculpa, você não cumpriu as normas de segurança, eu não vou pagar o seguro. Entendeu? Então, assim, eu imagino que muito provavelmente você vai perder cobertura de seguros. Aquela bateria, aquela garantia de 8 a 10 anos sobre a bateria, olha no manual se não tem algum cantinho em alguma página dizendo que não pode carregar em alta temperatura, porque senão você vai perder a garantia do seu veículo também, tá? É isso que uma incorporadora com aparência de alto padrão está te oferecendo e te vendendo caro, tá?
Agora, o pior dos mundos é realmente o atendimento, porque esse pessoal é pago para te enrolar, né? De início, deveria ser pago para te atender, com coisas simples, né? Um vazamento, num cano, ele vai te atender. Mas quando a empresa é colocada contra a parede e você mostra que ela fez um péssimo serviço, tá? As incorporadoras de alto padrão, elas se caracterizam pelo quê? Grife, tá? Tem nome. Elas se caracterizam por grife. Elas se caracterizam por preço. O preço é alto. Mas também se caracterizam por incompetência, como eu mostrei a vocês agora, ao longo desse vídeo, e por arrogância. É um salto alto inacreditável, sabe? Porque eles jamais admitem que estão em erro e dizem, não, realmente está errado, eu vou consertar. Não, eles começam te enrolando, tentando te enrolar. Quando eles descobrem... e mentindo, né? O enrolar envolve tentar te usar falácias para você achar que está tudo bem, ou mente mesmo na cara dura, tá? Quando eles percebem que essas duas coisas, enrolar, falácia e mentira, não cola contigo, porque você está ou bem informado ou bem assessorado, então passa a ignorar, né? Experiência própria com uma dessas, né? Depois que você demonstra que eles não vão, que isso aqui não vai funcionar, eles passam a te ignorar. Tudo que você manda para eles, você recebe um protocolo, mas não recebe resposta. Eles só te respondem a primeira. Aí você devolve. Aí eles percebem que aquelas respostas que eles te mandaram não colam e eles não têm respostas melhores, então eles optam pelo silêncio. Tá? Você vai receber protocolos das suas comunicações e não vai ter resposta. E quando você mandar mais uma comunicação perguntando quando é que vão responder, você vai receber mais um protocolo e não vai receber resposta de quando é que vai ter resposta dos primeiros protocolos. E se você ainda não é cliente, simplesmente eles vão te ignorar. Silêncio. Eles não vão te bloquear, tá? Porque Deus do céu, onde já se viu uma empresa de alto padrão, o atendimento da empresa bloquear um cliente? Não, um possível cliente. Eles não vão fazer isso. Eles simplesmente vão ficar em silêncio. Se tiver a marquinha azul, porque não vai ter, você vai ver marquinha azul e nunca vai ter resposta. É desse jeito que esse atendimento horroroso, nota zero, perdão, vazio não. Esse atendimento zero, nota zero, tá? Vai ser desse jeito numa incorporadora com aparência de alto padrão. E continuando, né? Só para os que não viram ainda, eu tenho um programa a seguir aqui com o estudo desse assunto, né? Dos modos de carregamento. Alguns eu já toquei, eu continuo tocando nesses assuntos. Falta falar desse aqui. Opa, peraí. Falta falar deste. Esse aqui eu já estou falando. E falta falar desse aqui. E o objetivo maior, final, além do direito do consumidor, é prevenção, contenção e combate a incêndios. Ok? Mais uma vez, o canal. Nós somos plenamente a favor dos carros eletrificados e da redução do uso de combustíveis fósseis e do cuidado com o planeta, a ecologia e combate ao aquecimento global. Aqui nós estamos ajudando as construtoras a preservarem seus nomes. Nós estamos avisando o que vai acontecer em poucos anos se elas não mudarem seus projetos. E se elas não fizerem isso, quando os problemas acontecerem, eu só vou poder dizer: eu te disse, eu avisei. Estamos ajudando corretores a preservar seus clientes. O corretor não é obrigado a conhecer toda essa tecnologia. Ele repassa o que a construtora, que deveria conhecer a tecnologia e fazer um projeto decente, passa para eles. Então eles entram como vítimas, porque daqui a 2, 3 anos, quando os conflitos surgirem, quando os problemas acontecerem e daí os conflitos surgirem, os clientes vão ficar revoltados. Meu Deus do céu, aquele corretor me disse que estava tudo ok e não estava. Tá? Estamos ajudando aqui os instaladores. Como eu mostrei, o problema para o instalador está no meu vídeo anterior. Tá? Que vocês deem uma olhadinha lá. Não vou voltar a falar sobre isso. Estamos ajudando montadoras também, no vídeo anterior. Por quê? Porque em breve os riscos, os problemas surgirão
e os riscos serão altos, porque esse aquecimento nas garagens, essa energia elétrica sem qualidade e a ausência de sprinklers, o fundamental. Olha, o carro elétrico ele tem muito menos chance de ter um incêndio do que um carro térmico. Ele é muito mais seguro do que o seu carro a gasolina, álcool ou diesel. Porém, quando pega fogo, as consequências são muito piores. Muito piores. Então, é de absurda falta de bom senso, né, essas construtoras com aparência de alto padrão não colocarem os sprinklers nas garagens. Ah, mas não é obrigatório. Aí é que está o detalhe do baixo padrão, do nivelar por baixo. Não é obrigatório, mas se você faz um estudo de que você vai colocar um carro elétrico na garagem, você vai descobrir que o incêndio no carro elétrico é uma coisa incontrolável. E que você vai precisar de sprinklers numa garagem com carros elétricos. Mas como eles nivelam por baixo, eles só gastam na aparência, né? Eles só gastam no canto de sereia, eles não vão colocar sprinklers na sua garagem e vão deixar você e a sua família num risco sério caso um carro elétrico pegue fogo, porque ele bota fogo nos carros do lado, ele não queima sozinho. E se houver vários carros elétricos numa garagem, como acontecerá em breve, vai ser igual uma reação em cadeia, vai ser igual botar fogo em um fósforo na caixa de fósforo. Um fósforo vai acender todos os outros. É nesse nível. É muito raro acontecer, mas quando acontece a coisa é braba, é complicada, é bem brava. Então, pesquisem, deixa eu mudar de cor aqui. Pesquisem, tá? O que aconteceu aqui no Brasil, tá? Vocês têm aqui dois exemplos. Um mais antigo, mas que até hoje está na memória das pessoas, e um mais recente que está mais na memória ainda, sobre incêndios. E especificamente em garagens e estacionamentos, pesquise o que aconteceu no estacionamento em Liverpool em 2017 e no aeroporto de Stavanger, na Noruega, em 2020. Dê uma olhadinha nisso, tá? Quando vocês descobrirem que vocês compraram de uma empresa apenas com aparência de alto padrão, o que vai restar a vocês? Procure o Procon, procure o Procon, procure o Procon. Ok? Muitíssimo obrigado por ter estado conosco aqui nesse vídeo. Como sempre, sigam, por favor, o Círculo Virtuoso do YouTube, em que você curte, se inscreve no canal, notificações mantenha ativadas, compartilha. Nossa bandeira, sem partido, de todos nós, desde 19 de novembro de 1889. Aqui eu vou colocar uns cards de umas outras playlists do canal. Muito obrigado e até a próxima.